Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. Olá, meus irmãos. Hoje a gente vai falar a respeito de um assunto que às vezes para alguns parece muito incômodo: envelhecimento. E o tema que eu queria propor hoje para a nossa reflexão é envelhecer. Uma dádiva, ou seja, um presente ou um fardo. Você decide. A palavra do Senhor ela nos diz algo muito importante e reflexivo, lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e se obtém mediante uma vida justa. Já no Salmo 90, versículo 1 ao 6, versículos 9 e 10, diz o seguinte, versículo 1 do Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e todo o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu, Senhor, reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como uma vigília da noite. Irmãos, a gente percebe que até aqui no versículo 4, o salmista ele está fazendo uma comparação a respeito do tempo, da velocidade do passar do tempo. E ele diz assim no versículo 5: Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A gente percebe aqui que o salmista, no versículo 9, que nós acabamos de ler, ele fala que todos os nossos dias se passam e se acabam os nossos anos como um breve pensamento. E ele continua no versículo 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mas no versículo 12, o salmista ele nos dá um conselho muito sábio, que todos nós devemos procurar seguir. Ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A gente percebe, irmãos, com a leitura desse salmo, o Salmo 90, que a vida ela é muito breve, a vida ela é muito curta. E envelhecer, irmãos, é inevitável. Não há como parar, evitar o envelhecimento. Por que eu estou falando desse assunto? Porque eu hoje não, né? Me olhando no espelho, eu comecei a perceber que eu já não sou mais aquele garoto que eu era. Eu já não sou mais aquele jovem que eu fui. Hoje eu sou um jovem, mas um jovem senhor, de 48 anos de idade. Dá para perceber na barba branca, já começa os cabelos embranquecerem, os cabelos também já começam a ficar grisalhos, o peso da idade já começa a se manifestar. E por isso eu quis propor essa reflexão, primeiro para mim, e compartilhar com você aqui. Envelhecer, uma dádiva, ou seja, um presente de Deus ou um fardo? Você, eu, cada um de nós é que decide. Para muitos o envelhecimento é um fardo. As pessoas não aceitam envelhecer. Tem pessoas que fazem de tudo para tentar reverter. E eu não estou aqui censurando aqueles que pintam o cabelo, aqueles que fazem algum tratamento estético para melhorar a aparência. Não é isso. Eu estou falando da não aceitação dessa etapa da vida que acomete a todos nós, se nós não perecermos antes. Desde o dia em que nós nascemos, irmãos, nós estamos caminhando devagar para o envelhecimento, para o destino final, para a nossa morte. Desde que a gente nasce, a gente já começa a morrer. Com o passar dos anos, vai vindo a experiência, a sabedoria, a maturidade,
mas também vão vindo as marcas de expressão, as rugas, os cabelos brancos, a nossa perna às vezes trôpega, os nossos joelhos trêmulos, as nossas mãos muitas das vezes já não tem mesmo vigor, a mesma força, e a gente já começa a sentir o peso dos anos chegar em nossa vida. E como você, como eu, como nós vamos encarar tudo isso? Esse é o desafio e a reflexão desse vídeo. Continue com a gente. Em Jó, no capítulo 14, versículo 5, a palavra do Senhor também nos diz algo extremamente relevante sobre a brevidade dos nossos dias. Diz assim: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses, estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Irmãos, quando a gente percebe isso aí, a gente olha um pouco para trás, a gente vê que até o século XVIII, a estimativa de vida média no planeta era de 30 a 35 anos. E graças a Deus, a estimativa de vida do ser humano ela tem aumentado bastante com o advento da ciência, com o advento dos medicamentos, com o desenvolvimento, da medicina. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a cada ano que se passa, nós vamos tendo uma população mais envelhecida, nós vamos tendo uma população mais madura, uma média de idade mais alta, e à medida que as pessoas vão envelhecendo, parece que a taxa de natalidade tem diminuído, porque as pessoas, na maioria das vezes, diferente dos séculos passados, hoje existem métodos contraceptivos e as pessoas hoje não querem ter mais 5, 6, 8, 10 filhos. A média das famílias aí é de 1 filho, no máximo 2. E com isso a população vai envelhecendo, a taxa de natalidade diminuindo e o tempo vai passando, a média de expectativa de vida tem aumentado e isso tem gerado em muitos lugares, em muitos países, em muitos estados, em muitos municípios, cidades onde a maioria da população é constituída de pessoas aposentadas, de pensionistas, de pessoas que já trabalharam, já deram duro, E eu hoje me incluo nessa categoria, Recentemente eu me aposentei, do meu trabalho nas Forças Armadas, na Marinha, e hoje eu sou um jovem aposentado, de 48, fazer 49 anos. Trabalhei, desde os 18 anos, então após mais de 30 anos de serviço, eu também estou tendo minha merecida e tão sonhada aposentadoria. Mas com isso, irmãos, a gente percebe que vem chegando, avançando a idade. A gente começa a olhar para a gente, para o nosso rosto no espelho, e a gente percebe que o tempo passa, o tempo é implacável. E a gente tem que realmente encarar de frente isso que acomete a todos nós. Não com medo, não com receio, não com temor, mas encarar como um presente de Deus para nós, em nossas vidas. Porque se não for assim, irmãos, eu acho que a pessoa vai começar a ter uma vida frustrada, a ter uma vida de dificuldade, porque ela não vai se aceitar. E não se aceitar aqui, nessa terra, com o passar dos anos, vai ser muito duro, porque a cada ano as coisas vão ficando mais difíceis. E se a gente não entender, se a gente não se aceitar, que o tempo passa, como dizia aquela música, o tempo voa, e que a gente tem que continuar numa boa, a gente vai ter muita dificuldade, a gente vai ter muito conflito. E é justamente sobre esses conflitos que a gente está refletindo aqui nesse momento. Deus, irmãos, Ele criou o tempo e nós o chamamos e o conhecemos muitas das vezes como Cronos. Esse tempo que a gente mede aqui, no relógio. O mundo todo está sujeito às regras do tempo. Ninguém pode fugir dele, do tempo. Tudo passa com o tempo e há tempo para tudo. Já dizia bem Eclesiastes no capítulo 3, versículo 1. Mas o nosso Deus, Ele é eterno. O tempo não o afeta. Ele está fora do tempo e nem sujeito às mudanças com o passar dos anos. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz isso, que Deus ele não muda.
E o nosso tempo aqui nessa terra, ele é muito curto, ele é muito breve. E é como se fosse uma neblina que surge pela manhã e logo, quando chega o sol, ela se dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo 14, fala sobre isso. Nós não devemos nos preocupar com a nossa curta vida aqui na terra, mas sim, irmãos, onde nós iremos passar a nossa eternidade. Esse é o ponto. A salvação, ela é um chamado urgente. O momento, ele não é depois, não é amanhã. O momento é agora. O dia é hoje, enquanto ainda há tempo. Essa é uma decisão pessoal que não pode ser adiada e nem postergada, porque nós não sabemos quanto tempo ainda nós temos e muito menos o que acontecerá conosco no dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus e o ontem já se foi. A Bíblia, ela nos ensina a usar o tempo de maneira sábia e a gente viu isso lá no Salmo 90, versículo 12. Nós não devemos desperdiçar o nosso tempo com o pecado, com as coisas que irão perecer nesse mundo, com os prazeres da carne. Mas nós devemos procurar fazer a vontade de Deus, enquanto ainda temos tempo. O tempo passa rápido, o tempo voa, o tempo passa rápido demais. E com isso as nossas pernas ficam bambas, os nossos joelhos ficam trôpegos, os olhos começam a embaçar, as nossas mãos começam a ficar trêmulas e tudo isso faz parte da vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. E essa, irmãos, é uma verdade dolorida. É uma verdade dolorida de ser ouvida, mas que realmente é uma verdade. A cada dia nós estamos nos aproximando do fim. Do fim aqui nessa terra. E isto não deve ser motivo de desespero, mas sim de gratidão. Pois cada dia também surge uma nova oportunidade que Deus ele nos concede para nós vivermos uma vida abundante na presença dele. E é justamente isso que nós devemos aproveitar, nós temos que agradecer diariamente por estarmos de pé, por termos mais um dia, mais uma oportunidade. E por isso nós devemos ser gratos por tudo que Deus tem feito por nós. Quando nós somos jovens, parece que os anos eles se arrastam, mas quando nós envelhecemos, quando dobramos o chamado cabo da boa esperança, parece que os anos eles parecem que correm. Na verdade, eles voam, passam muito rápido, muito depressa. Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você refletir. O que você tem feito da vida? Como você tem vivido a sua vida? Você tem sido grato ao Senhor, grato a Deus, por mais um dia que Ele te concedeu? Você tem agradecido pela sua família, pela sua casa, pela vida que você tem tido, pelo pão de cada dia em sua mesa, pelo teto que você tem sobre a sua cabeça? Nós vivemos aqui na região sudeste, principalmente, dias de frio, uma variação muito grande de temperatura. A madrugada tem variado, pelo menos aqui na região dos lagos, entre 10 e 14 graus. E agora já chega a 25, 26 graus. É uma variação de 11, 12, às vezes de 15 graus. E isso vai acabando com a saúde da pessoa. Isso, né, para eu que tenho alergia, sinusite, renite, tudo que é it, isso não é bom. Então a gente fica, às vezes eu fico pensando nas pessoas que não têm um teto sobre a sua cabeça, nesse tempo frio, né, que ficam nas ruas, nas vielas, nas passarelas, nos becos, morrendo ali de frio, dependendo da bondade das pessoas, né, dependendo da provisão, né, de que levam para elas alimento. Pessoas infelizmente têm perecido aí nesse frio nas ruas. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que nós temos um teto sobre a nossa cabeça, nós temos o pão de cada dia e nós podemos minimizar o sofrimento dessas pessoas que perecem pelas ruas aí afora. Então reflita sobre isso, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, pelo passar dos anos, pelos dias, né, que Ele tem te concedido. Esse é um desafio para mim, para você, para todos nós. A grande questão da vida que eu queria levantar aqui não é envelhecer, mas sim como envelhecer. A palavra de Deus diz que as pessoas mais velhas devem ser honradas e devem ser respeitadas. A sabedoria, irmãos, ela vem com a idade, com o passar dos anos.
nós aprendemos a ter mais equilíbrio, ou pelo menos nós deveríamos aprender a ter mais maturidade, mais equilíbrio. Mas não se engane, mesmo na velhice nós podemos ser extremamente ativos e produtivos. A Bíblia nos mostra diversas pessoas que foram usadas por Deus mesmo com a idade avançada. A idade, ela não importa para quem quer servir a Deus e ser instrumento dele, para alcançar as pessoas, para falar do amor deles. Há pessoas que acham que a velhice é um peso insuportável. E eu não estou falando aqui contra, mais uma vez eu repito, contra aquelas pessoas que gostam de pintar o cabelo, de fazer alguma coisa para parecerem mais jovens, de se vestir de maneira mais moderna. Não é isso que eu estou falando, mais uma vez eu repito. Mas infelizmente, algumas pessoas têm se tornado muito amargas e ressentidas com o passar dos anos. E as pessoas parecem que não aceitam a idade, que não aceitam que a velhice chega, que a idade vem. E ela vem, irmãos, para todos nós. Seja você rico, pobre, seja você quem for. Queira você ou não, a idade ela chega sem pedir licença. A velhice ela vai entrando porta dentro sem pedir licença. E nós temos que lutar contra esse sentimento que não é bom, todos os dias. Mas graças a Deus que existem também pessoas que desfrutam de uma vida maravilhosa, de uma velhice abençoada, saboreando do melhor que a vida pode lhes conceder, aproveitando cada instante, cada minuto, cada momento, agradecendo a Deus sempre por mais um dia, por mais um fio de cabelo branco. E eis aí, irmãos, o grande desafio para você e para mim, desfrutar dessa vida longa, dessa vida abundante, que muitas das vezes é a recompensa de uma vida íntegra, de uma vida regrada, de uma vida saudável, mas principalmente de uma vida constituída da presença do Senhor em nossas vidas. Os cabelos brancos, eles são a coroa de honra para aqueles que trilham as veredas da justiça. Nós não devemos ter vergonha deles. A palavra do Senhor, ela nos fala que os velhos seriam cheios do Espírito Santo e que eles teriam sonhos. Por isso, irmãos, nós nunca podemos parar de sonhar. Nós nunca podemos parar de ter propósitos em nossas vidas. Existem aqueles que andam com Deus e que mesmo na velhice sentem o verdor, o frescor de uma vida abundante na presença do Senhor e produzem muitos frutos. Mas infelizmente, irmãos, outros que não pensam dessa forma. Envelhecer é uma bênção, a velhice é uma dádiva, é um presente do Senhor. Nós temos que refletir que deixar uma descendência bem-aventurada é um privilégio. E por isso eu convido você a rogar ao Senhor pela sua imensa misericórdia, pela sua maravilhosa graça e buscarmos envelhecer com sabedoria, dando sempre graças ao nosso Pai por tudo, por cada momento. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Por isso, irmãos, eu quero te convidar para fazer essa reflexão e buscar viver uma vida abundante na presença de Deus. Uma velhice cheia de graça, de paz, de fruto na presença do Senhor. Que a maravilhosa graça de Deus ela seja derramada de forma abundante sobre a sua vida e que nós possamos ter em mente que viver é uma dádiva, mas envelhecer é um privilégio. Por isso viva, desfrute da vida, aproveite a cada segundo da sua existência, agradecendo a Deus, vivendo junto com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus netos, olhando a sua família que cresce, não apenas em número, mas na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, envelhecer é um presente, é uma dádiva, é um privilégio. Seja grato a Deus por cada dia que Ele tem te concedido. E não olhe para a velhice como um fardo, como algo indesejado. É uma consequência natural de uma vida longa na presença de Deus. Louvado seja o Senhor por sua vida e obrigado por acompanhar o nosso vídeo até aqui
por acompanhar o nosso canal e as nossas mensagens. Peço a você que, se você que está nos assistindo ainda não for inscrito, clica aqui, ó, inscrever-se, e se inscreva. Deixe o seu like se você gostou das nossas mensagens, ou o seu dislike. Espero profundamente que você tenha gostado, porque nós fazemos com muito carinho para você que está aí, você possa, assim como eu, tenho sido abençoado, que você possa também ser abençoado pela palavra do Senhor, pela mensagem do Evangelho da Graça. Rogo ao Senhor que Ele te abençoe, que Ele te conceda uma vida abundante na presença dEle. E mais uma vez, envelhecer é um privilégio e não um fardo. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.